Bendito seja o nome do Deus eterno, todo-poderoso. Leremos a palavra do Senhor, que diz assim: glória a Jesus. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Versículo 18. Não me livrará, aliás, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diante desta leitura da Santa Palavra do Senhor, quero ainda fazer uma breve oração com a igreja, pedir ao Senhor que nos abençoe e que a sua palavra, a Santa Palavra, que será ministrada aos nossos corações, possa achar lugar em cada vida, em nome de Jesus Cristo, ok? Esqueça as preocupações do dia, até mesmo faltando muita gente aqui hoje, conforme muita gente aí viajando esse final de ano, alguns estamos sabendo, né? Mas muita gente, não se preocupe, porque está faltando muita gente, mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui presentes neste lugar, amém? Então a Trindade Divina está aqui, ainda os seus anjos. Ele disse: onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que estaria no meio de vós. Oremos ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, e que nós nos encontramos perante a tua presença, Senhor, para ministrarmos a tua palavra nesta noite. Esperamos a direção do teu Santo Espírito. Eis aqui, Senhor, teu servo pregador na tua santa palavra, perdoando os seus pecados, pecado da tua igreja também, Senhor. Senhor, nós louvamos e exaltamos o teu nome através desses maravilhosos hinos, meu Pai, e que agora a tua palavra, meu Deus, que não falta vazia, que ela há de encontrar lugar em cada coração, para que os angustiados, tristes, oprimidos, os enfermos, Senhor, meu Deus, aquele que precisa de conforto, de salvação, encontre em Ti nesta noite, neste último culto oficial da Tua igreja, Senhor, neste último domingo do ano 2019. Tome em Tuas mãos, meu Pai, toda a programação que anda de acontecer, usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, que o nome seja glorificado por tudo, meu Pai. Importa que eu diminua, que o Senhor cresça neste lugar. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, tudo para a glória do Teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, igreja, podeis assentarem. Glória a Jesus. Graças a Deus. Neste momento, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queremos dar as boas-vindas a todos, irmãos e irmãs que se encontram presentes, que já chegaram. E se alguém estiver vindo por aí, que Deus traga na sua santa paz. E muito, como dissemos, muitos irmãos viajando, né? Passando suas férias, dia de folga. Mas estamos aqui, em nome de Jesus, para exaltar esse Deus glorioso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja bem-vindo, nosso irmão, nossa irmã Marina, que faz parte, o Alisson, né? O Alisson, você faz parte desse lugar, dessa família. Bem-vindo em nome de Jesus, Alisson. A todos os meus irmãos. Bem, neste lugar, vamos continuar adorando ao Senhor, em espírito e oração, orando para que Deus derrame bênção. A mensagem esta noite, acho como tema, conforme anunciado: se liberte do espírito de medo, pavor e abandono. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um ano e pela graça de Deus chegamos aqui com vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Amém?
Até aqui nos ajudou o Senhor, chegando com vida, graças ao nosso Deus, com saúde também, estamos de pé, acima de tudo na presença do eterno Deus Todo-Poderoso. Mas, contudo, muitos de nós, quem sabe, estamos chegando no final de ano, meio preocupados, aborrecidos, chateados, às vezes frustrados, por alguma situação que aconteceu em nossas vidas neste ano de 2019. Alguns projetos, alguns planos que nós fizemos, de ordem familiar, de ordem na vida financeira, ou seja, na vida secular, ou quem sabe na vida espiritual também. E geralmente é assim, a gente começa, encerra um ano, começa um próximo, e aí a gente faz muitos projetos, muitos planos, e muitos planos desses, às vezes, eles são realizados, eles acontecem, porém, outros, infelizmente, às vezes, não acontecem. Só que alguns deles, por não acontecerem, a gente sai tão frustrados, tão angustiado, tão entristecido, que a gente fica sem forças para continuar a vida. A gente quer se prostrar, a gente tem até sem força para continuar o ano que se aproxima. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos trazendo aqui ao seu coração, ao meu coração, ao coração daqueles que nos ouvem, em nome de Jesus, uma palavra de ânimo, de fortaleza, de confiança em Deus, dizer que Deus está conosco em nome de Jesus Cristo. Que Deus não nos abandonou. Ele disse que Ele prometeu em sua palavra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Por isso, nesta noite, neste momento, se liberte do espírito de medo, pavor e abandono, em nome de Jesus. Irmão Jonatas, bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Sabia que você não chegaria ao final do ano sem buscar a presença do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, estou meditando nessa palavra do Senhor, baseado nesse texto sagrado, conforme citado aqui, 2 Timóteo 4, 16, 17 e 18. Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Toda vez que eu estiver citando aqui esses textos, e a mensagem for aqui pregada, quem sabe o Espírito de Deus está falando, vai falar com você. O Espírito de Deus vai te lembrar e você dizer: meu Deus, também aconteceu comigo. E está acontecendo comigo, aconteceu nos meus dias. Mas você vai ficar ligado com os céus, que assim como Deus deu vitória a Paulo, Ele te dará também em nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Glória a Jesus. E ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, aleluia, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Graças ao nosso Deus. Irmão Ricardo, se você puder botar um pouquinho de agudo aqui nesse retorno, está um pouco, não sei se você consegue aí. Então, meus irmãos, o inimigo, diz a palavra de Deus, e você deve concordar com isso, o inimigo, ele quer nos esgotar. Você ouviu, igreja? O inimigo, ele quer nos esgotar. É como uma grande garrafa cheia de água, e ele vira de ponta abaixo, de cabeça para baixo,
e esvazia até sair a última gota. Veja só, o que o inimigo quer nos fazer é como se você pegasse uma garrafa cheia de alguma coisa e colocasse a cabeça, essa garrafa de cabeça para baixo, tentar esvaziar, como se ficasse de uma gota. Então estamos dizendo que é isso muitas vezes que o inimigo quer fazer com a gente. Tenta tirar toda a sua força, ele quer lhe ver vazio para que você não consiga ter ânimo e força para lutar, orar, louvar e ser vencedor. Não é verdade, meus irmãos? É assim mesmo, melhorou. Às vezes eu faço muita força, se estiver muito agudo aqui, parece que ninguém está ouvindo. Então o que o inimigo ele vai fazer? É tentar tirar toda a minha força, como ele tentou este ano de 2019. Não é verdade? Algumas vezes o inimigo trabalhou de várias maneiras, diversas maneiras, para tirar suas forças, para lutar. Muitas vezes ele tenta aí tirar o seu ânimo, a sua alegria, a vontade de lutar, a vontade de orar, de louvar a Deus, de estar na casa do Senhor, de fazer aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Às vezes, muitas vezes você tem clamado a Deus: Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero uma vida diferente, meu Pai. Eu quero estar na tua casa sempre te adorando, buscando a tua presença. Eu não quero ser como eu tenho sido dia a dia. Quem sabe uma pessoa ruim, quem sabe uma pessoa má disso e daquilo. Quem sabe na igreja não tem sido aquilo que deveria ser. Talvez lá fora você tenha dado o máximo, tenha se esforçado o máximo, mas quando chega referente às coisas celestiais, nada tem acontecido. Mas quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você precisa se libertar desse espírito, desse medo, do pavor e de abandono, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, estratégias que o inimigo usa para nos afetar emocionalmente e alimentar-se de nosso desânimo. Vamos ver aqui alguma estratégia que ele usa para nos afetar, principalmente o nosso emocional, e lhe alimentar-se de nosso desânimo. É triste para um cristão, para um servo de Deus desanimado. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue avançar na vida. E quem sabe muitos estão chegando nesse final de ano dessa maneira. Então, uma das primeiras estratégias, ele nos faz olhar para a situação, problema, e não vê solução. Tem pessoas que só vê à sua frente problema. Só se vê preocupação. As pessoas andam preocupadas com aquilo que ainda não aconteceu. Por isso a palavra preocupação. Está preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. Então as pessoas só vê à sua frente problemas, dificuldades, não conseguem avançar. Passou o mês de janeiro, chegou dezembro e só viu problemas à sua frente, só por dificuldades em várias áreas da vida. Então, meus irmãos, irmãs, no livro de 1 de Samuel, no capítulo 30 e o versículo 30, aliás, 1 Samuel 30, desculpe, 1 Samuel 30, versículo 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Eu estou falando aqui, meus irmãos, do povo de Deus. Um povo como nós, que cremos no Deus poderoso, no Deus eterno, no Deus que é soberano, que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos, que todo poder encontra em suas mãos. Mas aqui o texto está dizendo, em 1 Samuel 30, verso 4, que então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E você sabia que tem gente assim, que chora de tanto medo,
de tanto pavor, de tanto abandono, que não tem mais força para tanto chorar mais. E assim, Senhor, eu não consigo chorar nem mais. Eu já não tenho nem para força para tanto te buscar. Já estou sem lágrimas, minha lágrima está seca. Então, nesse texto, irmãos, o que nós entendemos aqui? Entendemos que Ziclag havia sido saqueada e queimada pelos malaquitas. Davi e os seus homens estavam vindo da guerra cansados. Imagine uma guerra. Alguém vem de uma batalha, vem de uma luta. Guerra é guerra. Você está lutando, você está guerreando, você está batalhando para não morrer, para não sofrer, para não perder aquela batalha. Então eles chegam de uma guerra cansados, estavam sem dormir, estavam sujos e com fome. E o que ao chegar encontraram em sua terra? Encontraram em sua terra pessoas ali, somente casas destruídas. Suas casas destruídas e ainda por cima, suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativos. Imagine só, você chegar de uma situação difícil da rua, de qualquer lugar, e encontrar em casa uma batalha. A sua tendência é sofrer mais ainda. Então eles encontram esse quadro, irmãos. Tudo isso aí. Muitas vezes, meus irmãos, dizemos aqui, nesta noite, muitas vezes é nesse estado que você se encontra. Muitas vezes nesse estado aí que se encontra muitas pessoas. Vontade de ficar sempre chorando. Vontade de ficar sempre desanimado e amargurado de alma. Impotente diante de roubos, de tantas situações que o inimigo faz sobre nossas vidas. Mas saiba, em nome de Jesus, o inimigo pode até roubar o que você tem, mas ele não poderá lhe tocar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Talvez ele poderá te fazer chorar, angustiado, pelos problemas que acontecem ao seu redor, pela situação difícil, disso e aquilo provocada, para lhe tentar, para lhe perseguir, para lhe pirraçar, para fazer te tentar, mas ele não pode lhe tocar, porque você é de Deus, aleluia. Você tem dono, em nome de Jesus, aleluia. No versículo 2, irmãos, nos diz: porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, louvado seja o nome do Senhor. Então nesse texto aí, de 1 Samuel 30, versículo 2 agora, diz que porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Deus trouxe um livramento àquele povo, em nome de Jesus. Com todo aquele sofrimento, Deus deu o livramento àquele povo. A palavra diz que o inimigo não pode nos tocar. Posso ouvir glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Assim como Davi, igreja, o apóstolo Paulo também estava em uma situação muito difícil. Estava em uma situação muito difícil. A história nos relata que ele foi preso por ordem de Nero naqueles dias. E deve ter sido uma prisão, meus irmãos, súbita. Você de repente, apressada, pois no mesmo capítulo diz que ele não havia levado seus objetos pessoais, sua capa, seus livros e etc. Então, para a prisão, Paulo não levou nada a isso, porque aquela prisão foi tão rápida. Foi apressadamente, ele não conseguiu levar seus objetos pessoais, não conseguiu levar a sua capa, tanto é que ele manda depois alguém levar seus livros e etc, etc. A situação difícil, meus irmãos, não nos mandam avisar. É verdade ou não é? Toda situação difícil, quando ela chega de surpresa. Ela não avisa. Seja na vida familiar, na vida secular, na vida espiritual, emocional, ela não avisa. Elas simplesmente acontecem e nós, meus irmãos, temos que estar fortalecidos em quem? No Senhor nosso Deus. Para não esmorecermos em nome de Jesus. Tem que estar firme em Cristo Jesus, olhando só para Ele. Poderiam prender Paulo, meus irmãos, mas nunca prender a sua alma, aleluia. Prenderia a sua alma e seu espírito que estavam livres e em contato direto com Deus eterno todo-poderoso. Com muitos de nós aqui aconteceu, quem sabe, este ano. O diabo tentou diversas maneiras de derrubar, de destruir, tirar você do sério, contra lágrimas derramadas, contra angústias. Mas o diabo não lhe tocou,
E você está firme aí em nome de Jesus, aleluia. É com essa força, é com esse ânimo, com essa coragem, que em nome de Jesus, que vamos chegar aqui em 2020 em nome de Jesus. É com essa coragem, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus vai nos levantar para continuar a caminhada para a glória de nosso Deus. Confie nesse Deus maior, em nome de Jesus. As situações difíceis não nos mandam avisar, como disse há poucos instantes, irmãos. Elas simplesmente acontecem. Como dizemos há poucos instantes, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Salmo 30, verso 5, bem conhecido esse texto: o choro pode durar uma noite. Quando é que vem a alegria? A alegria vem ao amanhecer. Então se alegre nisso em nome de Jesus. Confie em Deus, que o seu trabalho, que a sua luta, que o seu sacrifício, que a sua lágrima derramada, que as decepções que tenham aparecido, o seu sacrifício, a vitória pode estar chegando em nome de Jesus. Quem sabe nos últimos momentos desse ano ainda, em nome de Jesus. Quantas vezes acontece no final do ano ainda? É isso, lá no finalzinho das horas de um final de ano. Confia no Senhor, meu irmão, confia na vitória. Deus, Ele é Deus, confia no Senhor Jesus. Amém? Então esse Salmo 30, verso 5 fala sobre isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo essas palavras? Diz assim comigo: o Senhor meu Deus tem poder para enxugar todas as minhas lágrimas e me levantar para um novo tempo de grandes vitórias. Hoje Jesus me convida para olhar para os céus, de onde me virá o socorro, e não mais para o problema, aleluia, que já não é mais meu, mas já entreguei ao Senhor. Amém? Graças ao nosso Deus eterno. Então esse problema que eu estou enfrentando, se nós estamos enfrentando, não é mais nosso, pertence a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, a sua vida, o seu problema, confia nele, porque no mais ele fará. Amém? Mas a segunda estratégia que o inimigo quer fazer, meus irmãos, para nos colocar com espírito de medo, pavor, abandono, é a seguinte: colocar o pavor e nos fazer perder a cabeça, tomando atitudes que é um fruto do descontrole. Então, quando o inimigo coloca pavor em uma pessoa e nos faz perder a cabeça, geralmente as pessoas tomam atitudes e descontrola. E uma pessoa descontrolada, ela não consegue fazer nada, não é verdade? E é isso mesmo que o inimigo quer ver. Você chorando até esgotar todas as suas forças. É assim mesmo que eu estou dizendo com aquele povo. O inimigo, quando vê você em apuros, ele começa a trabalhar na sua mente, lhe trazendo situações passadas, não é verdade? Aquele espírito de derrota, e lança mentiras, dizendo nos nossos ouvidos, dizendo assim: você não pode, você não tem condições, você ainda está fraco, você está pecando. Aí começa a trazer um monte de coisa. Você está enfraquecido, né? Você está doente, você não vai dar certo essa causa, esse problema. Não, é difícil para você. Quem é você, rapaz? Aí começa a mostrar outras coisas para a gente, começa a desviar da gente essas ideias. E muitas outras situações que acontecem aqui, mano. O que ele quer com isso? Ele quer com isso lhe trazer um estresse, lhe estressar, a ponto de fazer com que você perca o controle, meus irmãos. E por causa desse descontrole, o que pode lhe acontecer quando a pessoa perde o controle, meus irmãos? Ele perde a direção que ele vai lhe dar a vitória. Não é isso que acontece? Então a pessoa perde a direção daquilo que estava do seu alvo, do seu objetivo. Com muitas pessoas que começaram o ano até muito bem, com sua casa, com seus sonhos,
e de repente estão chegando o ano de 2019, seu final, totalmente desnorteado. Mas Deus está aqui nesta noite para nos dar a vitória em nome de Jesus Cristo. E com isso, irmãos, quando eles fazem isso, tentando virtuar, mudar o nosso rumo da nossa vitória, e com a perda de um direcionamento de Deus, você agora possa começar a reagir segundo a vontade da carne. E quando o homem e a mulher começam a agir segundo a vontade da carne, e você pode saber o que pode acontecer, né? Briga, confusão, destruição, morte, assassinato, suicídio, misérias acontecem. Porque nós só estamos aqui mansinhos aqui nesta noite, tranquilamente ouvindo aqui, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Graças ao nosso Pai. É Deus que nos faz assim, meus irmãos, mansinhos, mansos como cordeiro. É o Espírito de Deus que está sobre nós, em nome de Jesus. Deus está contigo. Então, quando, meus irmãos, se está nesta situação, na carne, fazendo a vontade que o inimigo quer, se não agirmos no Espírito, acabamos tendo atitudes que normalmente não teríamos. E aí, aquilo que eu já adiantei, quantas coisas acontecem, aí diz assim, meu Deus, aquele ali era um crente, era um homem tão de bem, tinha um bom caráter, era uma pessoa de responsável. Eu não sei como aquilo ali aconteceu na vida daquela pessoa, eu conheço a família dele, eu conheço fulano de tal, eu conhecia como aquilo aconteceu. Mas justamente é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui nesta noite. Justamente é isso que o nosso adversário quer, que nós continuemos nessa situação. Por isso o versículo 6, lá, meus irmãos, de 2 Samuel, que nós lemos um pouco distante, 1 Samuel, capítulo 4, que citamos um pouco distante, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha o que estava acontecendo. Diz, naqueles dias, conforme a palavra de Deus nos mostrou, Davi estava lá, citando, eu falei, 2 Samuel, capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 30, não é isso? Agora estou falando do versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Vamos repetir mais uma vez isso aqui comigo, em nome de Jesus? Diga assim comigo: eu tenho em minha vida o fruto do Espírito Santo, que me dá domínio próprio para toda a obra da carne, sobre todas as atitudes de violência, gritaria, depressão, angústia, falta de perdão. Tudo isso tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, ele tem poder para suprir, meu Deus, para vencer essas obras da carne, que de repente ela se levanta quando a gente não se espera, às vezes até aonde, que está no local de trabalho, na escola, em casa, na presença dos filhos, né? Na presença do patrão, da patroa, sei lá, em qualquer outro lugar. E de repente, quando a gente abre os olhos, como eu falei esses dias para alguém aqui, mas eu vim, até falei ontem para a tia Coniza Meire, eu, devido ter me completado meus mais de 60 anos, e graças a Deus, Deus me concedeu essa robustez na minha vida, né? Até porque a cor escura diz que demora a aparecer rugas e tudo mais, né? E aí quando eu falo que sou já da terceira idade, as pessoas não acreditam, né? E quer pedir identidade, quer penar, né? E aconteceu um lance desse, eu vinha da ilha de Itaparica, e hoje passando, né, pela prioridade, passei com o meu carro, e aí paguei a passagem, não foi agora não da outra vez, e quando eu paguei a passagem com minha família, eu sabia que a prioridade é o lado esquerdo que passa.
Aí quando eu vou passando, aí eu saí com o carro, aí eu disse, o rapaz perguntou, seu prioridade? Eu disse, sou sim. Aí ele disse assim, você vai pegar aquela fila do lado de lá. Bem, ele mandou para lá, disse que ordem, não se discute, se obedece, né? O vigilante mandou para lá, a mulher mandou ir também, eu fui. Só que eu sabia que do lado direito é lugar dos caminhões, e eu fiquei atrás de um bocado de caminhão. E quando o ferry-boat começou a sair, eu vi o lado esquerdo, que eu sabia que era prioridade, foi indo, e eu saí e perguntei ao vigilante, por favor, a fila de prioridade é essa ou aquela lá? Eu disse, meu amigo, a fila de prioridade é de lá. Sua prioridade sou sim. O que você está fazendo aí? Disse, rapaz, o rapaz que mandou ficar aqui. Disse, não, e aí não. Aí eu volto para lá para saber onde é que era. Por que ele botou naquela fila? Não, meu senhor, não, o senhor não disse que era. O senhor disse, minha senhora, que era prioridade. Mas o senhor não mostrou em documentos. Eu tinha razão de mentir para vocês. Mas aí ficou aquele jogo de empurra para lá e para cá, não se preocupe, porque agora o ferry-boat é grande, você vai ter que, todos os carros vão nesse ferry-boat mesmo, é aquela questão toda, já sabe, né, o cara está errado, fica procurando confusão, aquela questão toda. E aí, quando você está no seu direito, quando eu estou no meu direito, eu vou até o fim, meu irmão. Né? E aí eu bati na tecla, eu quero o meu direito, sou prioridade, eu precisava estar ali, você me botou para lá, aí mandei que ele me respeitasse, porque estão ali trabalhando para quê, para obedecer aquela questão toda. E eu, naquele momento, fiquei um pouco nervoso, né? Aí eu tomo nervoso e tal, quero meu direito e tal, né? E nessa hora que eu estou discutindo, irmãos, passou um vizinho meu, eu não sabia, né? Daquela discussão toda. Aí quando eu chego aqui em Salvador, eu estou lá, sempre compro água na casa dele. Aí ele eu perguntei, ô vizinho, depois que eu cheguei de viagem, fui comprar água, não encontrei ele na vendinha dele. Aí eu nunca mais vi aqui, vizinho. Eu estava viajando, rapaz. Inclusive eu passei lá no ferry-boat na ilha, eu vi o senhor na fila, em pé, perto do carro. Eu vi até o senhor um pouco nervoso e tal. Isso é verdade, foi eu mesmo que estava ali. Aí eu fui contar para ele a história, né? Aí disse assim, louvado seja Deus. Rapaz, eu estava ali tão nervoso que o cara passou com a moto dele que eu nem vi. Aí eu quero dizer para você o seguinte, irmãos, que justamente é isso, que nós precisamos ter o espírito, para que o Senhor repreende o espírito da amargura, da tristeza, da cólera. Precisamos ter o controle. Você imagina aquela hora, mesmo que eu estava nervoso, imagina se estivesse brigando, batendo no cara, xingando e tudo mais. Assim como ele viu nervoso lá, procurando meus direitos, né? Depois que eu contei para ele toda a situação, ele disse, não, o senhor está certo mesmo. Esses caras fazem isso mesmo, irmão, que é desrespeitar todo mundo. Então, gente, mas nós temos, a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. As obras da carne precisam ser cada dia, meus irmãos, controladas pelo poder do Senhor nosso Deus eterno. Por isso aqui, Davi ele mostra aqui esse texto que Davi veio, me angustiou, diz assim, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Amém, meus irmãos? Mas a outra estratégia que o inimigo quer para a nossa vida é o seguinte: ele quer nos fazer pensar que estamos sozinhos em nossas lutas. Então o inimigo ele quer nos convencer que nós estamos sozinhos em nossas lutas. Paulo sabia que estava próximo de sua despedida deste corpo corruptível, mas mesmo assim não deixou de crer, sabia que Deus era com ele. Ele afirma que todos abandonaram, mas que ele sabia que o Senhor havia lhe revestido de força, e assim ele havia sido liberto da boca do leão. Aleluia, nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então ele sabia que Deus protegia da boca do leão. Hoje o leão desdentado, ele está querendo lhe ameaçar, lhe deixar com medo. Mas sabe, igreja, o mesmo Deus que livrou Daniel de uma cova de leão naquele dia, conforme Daniel capítulo 6, ele está aqui para lhe dar livramento em nome de Jesus e lhe chamar para ser uma testemunha viva dos milagres deste Deus eterno que nos trouxe até aqui, hoje, dia 29 de dezembro de 2019. Mas ele poderá nos levar muito mais ainda em nome de Jesus. No Salmo 22, versículo 21,
diz assim, Salmo 22, verso 21, salva-me da garganta do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes, aleluia, nosso Deus. No Salmo 91, bem conhecido, Salmo 91, 13 e 15, diz o texto, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim me apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu lhe estarei com ele, levá-lo-ei e glorificarei. Aleluia. Ainda no Salmo 27, verso 10, também conhecido, Salmo 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o nome do Senhor. É muito difícil um pai que ama o seu filho e uma mãe também abandonar o seu ente querido. Mas o Senhor está dizendo, meus irmãos, se seu pai lhe abandonar sua mãe, Deus vai te acolher. Aleluia. Isso lhe foi no extremo. Se alguma coisa estiver acontecendo na sua vida, alguém querendo te perseguir, querendo te abandonar, seja em qualquer situação, Deus jamais te deixará. Ele é contigo, aleluia. Mas antes que este espírito de abandono, meus irmãos, medo e descontrole tome espaço em sua vida, você precisa, em primeiro lugar, não permitir que o inimigo lhe esgote. Tá certo, igreja? Antes que tudo isso aconteça, que venha acontecer na sua vida, em primeiro lugar, não permita que o inimigo lhe esgote. Ele está tentando te vencer até aqui. Quantas vezes você disse assim, meu Deus, eu não aguento mais. Já estou até aqui. Vai estourar, vai explodir. Já está dizendo, tantas coisas já disse. Mas não deixe o inimigo te esgotar, não, em nome de Jesus. Não entrar neste jogo, meus irmãos, de maneira nenhuma, de ficar chorando até não ter mais forças, de gritar com os filhos até ficar arrependido. Tem gente assim. Vou gritar até não ter força mais para chorar. Vou gritar com meus filhos até eu ficar arrependido, vou bater nele, vou brincar até me arrepender. Não, de espancar até pesar a consciência. Não é por aí não. De comer até me arrebentar. Não, que é isso, gente? Quer dizer, você está numa situação terrível, vai ter que fazer algo para satisfazer a vontade de quem que seja. Não, quem te fez foi Deus. Ele conhece o seu limite, ele diz, não andeis preocupado pela vez de comer, de vestir, de fazer isso aquilo. Ele sabe que nós precisamos, aleluia. Talvez essa é a razão de que muitos estão por aí, neste final de ano, derrotados. Mas ainda há tempo. Falta quantos dias para o final do ano? Somente 2 diazinhos, não é isso, né? 30 e 31. Ainda dá tempo, em nome de Jesus, para consertar-se com Deus, para ver a sua vitória em nome de Jesus, para rever os seus sonhos, os seus objetivos em nome de Jesus. Então antes, lembre-se das promessas de Deus em todas as situações. Em Números 23, versículo 19. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Para que se arrependa? Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus é Deus, aleluia, Senhor. Estou falando aqui no Deus grande, aleluia, no Deus soberano, no Deus eterno, aleluia, Senhor. Como a testemunha daquele homem, meus irmãos, que foi salvo naquela morte, daqueles 4 homens que foram mortos assassinos dos motoristas de Uber. E nós conhecemos o testemunho dele. Naquele momento que ele clamou em Deus, clamou ao Senhor, pediu a Deus, se dono dos salmos, e Deus lhe deu a vitória, para mostrar que Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Então esse texto de Número 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como nós fazemos muitas vezes. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Faz sim, em nome de Jesus. Tendo Ele falado, não cumprirá?
que Ele fala, cumpre em nome de Jesus, aleluia. Por isso, irmão, se apegue nas promessas de Deus. Ainda tem muita coisa para que você fazer desta vida. Ainda tem muito tempo para você viver. Ainda não é hora de morrer, tá certo? Tem hora que a gente pensa que já vai morrer. Sonha com a morte, sonha com caixão, sonha com tanta coisa, né? Tem pesadelo, não é hora não, em nome de Jesus. Espera o tempo de Deus, em nome de Jesus. Cada um tem um tempo aqui. Cada um de nós tem um tempo de ser dirigido para o nosso Pai. Não acabou nada para a sua vida. Não perca a bênção por causa de um descontrole emocional. No verso 6 de 1 Samuel diz assim ainda, que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, aleluia. Diante de toda aquela situação, quando ele dá lugar ao Senhor, ele se anima, ele se reanima e começa a vencer a batalha em nome de Jesus. Davi buscou em Deus a estratégia que o levará a receber a restituição de todo o roubo, daquilo que o inimigo tirou de nossas vidas, ainda com cinzas quentes em seus pés, a aflição comprimindo o seu coração, mesmo angustiado, a ameaça da violência ecoando em seus ouvidos. Davi buscou ao Senhor nosso Deus. Às vezes a gente espera a situação acabar, às vezes a gente espera a situação chegar. Quando eu chegar, quando mudar a minha vida, eu vou buscar a Deus. Não. Mesmo diante da privação, mesmo diante da angústia, mesmo da luta, mesmo o inimigo tentando, mesmo o inimigo tentando te derrotar, é nessa hora que você precisa se animar e se fortalecer no nosso Deus eterno. Diga assim ao fraco: eu sou forte em nome de Jesus Cristo, e você vencerá para a glória de nosso Deus. Davi buscou a Deus naquele momento difícil. A partir daquela hora, Davi voltou a ter a antiga personalidade, voltou a depender, meus irmãos, exclusivamente do seu eterno Deus, aleluia. Meus irmãos, em certa ocasião, em outra situação aqui, em certa ocasião, um texto que a gente já pregou muitas vezes aqui, os filhos de Moabe e Amon, eles foram lutar contra Josafá. Conhece a história lá, 2 Crônicas 15, né? A palavra nos informa que Josafá teve medo quando soube que os inimigos estavam vindo contra ele. Mas, se na mesma hora, ele pôs a buscar o Senhor. Quando ele soube que os filhos de Moabe, meus irmãos, e Amon estavam chegando, e a multidão era muito grande, eles eram menores, e eles tiveram medo. E quando a gente sabe que vem alguma situação contra a nossa vida, a gente tem medo. Quem que não tem medo aqui de sofrer, de padecer, de morrer? Todos temos, né? Então, quando soube que aqueles inimigos estavam chegando, eles tiveram medo, mas a Bíblia diz que eles agora passaram a buscar ao Senhor nosso Deus, aleluia. Buscar ao Senhor seu Deus, convocou toda a congregação e começaram a orar a Deus, a buscar o nosso Deus. Eles não tinham força para resistir tão grande multidão e estavam agora perdidos, sem saber o que fazer, conforme diz lá nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, falei 15, 2 Crônicas 20, verso 12. Talvez aqui nesta noite, talvez aqui neste ano de 2019, muitos de nós tivemos assim, sabendo de notícias, como eu soube, eu mesmo tive tantas notícias ruins na minha vida esse ano. Talvez você também. E muitas vezes eu tive medo com minha família. Mas naquele momento, as minhas forças recebidas foram nas mãos de nosso Deus eterno. Com a sua ajuda, com a sua oração. Porque Davi aqui, o que ele fez, irmãos? Aliás, Josafá fez o quê? Davi, ele buscou a Deus, mas também ele convocou aquela multidão. Ele convoca a multidão. É o que devemos sempre fazer também. Se você não pode, se você não tem condições, convoca alguém para te ajudar em oração. Peça a Deus forças e Deus vai nos dar em nome de Jesus, nosso Senhor. E assim, meus irmãos, chegando ao final da nossa mensagem desta noite, diz ainda, que depois que eles fizeram tudo aquilo ali, eles colocaram força em Deus e disseram assim: porém os nossos olhos estão postos em Ti, nosso Deus.
E no mesmo momento, Deus lhe deu palavras, aquele povo ali, dizendo assim: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Então, quando Josafá tomou aquela decisão de buscar a Deus diante daquela grande multidão que vinha contra ele e o seu povo, ele procurou buscar a Deus. Que ainda neste final de ano, a igreja de Deus aqui reunida nesta noite, e quantos que vocês encontrarem por aí, fortaleça-os com palavras de ânimo. Diz assim: Deus é contigo em nome de Jesus. Diz para ele: essa peleja não é sua, mas de Deus em nome de Jesus. E o que aconteceu foi o que, ao começar a cantar e dar louvores ao Senhor, Deus pôs emboscada aqueles inimigos. Aleluia. E desta maneira que o Senhor lhe trará livramento, meus irmãos, a cada um de nós, seja ainda este ano e o ano que vem, em nome de Jesus Cristo. É só confiar em Deus, é só confiar nesse Deus maior. Em segundo lugar, sua vida não está descontrolada. Você tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nunca diga: eu estou perdido, eu estou descontrolado, não tem mais jeito para mim e para minha família. Não diga isso, não dê essa vez ao inimigo. Não, em nome de Jesus. Deus é contigo em nome de Jesus. Esse Deus está comigo, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio e o fim, e ponto final em nome de Jesus. Eu tenho um dono, você tem dono em nome de Jesus, é? Com Ele você é mais do que vencedor. Declare sempre a palavra, fale em voz alta as promessas de Deus que estão em sua palavra, declarando cada dia: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará em nome de Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare isso em nome de Jesus. E todos os outros textos, 1 de Pedro 2,9, diz ainda que você é propriedade exclusiva de Deus. Amém, igreja? Você é propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2, verso 9. Lembre-se que você é a propriedade exclusiva de Deus, você é eleito dele, e não, meus irmãos, um calho de fio de cabelo, que por aí, fica aí caindo. Não, a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da cabeça sem que ele permita. Tudo é da permissão de Deus. O que você entende com isso que Deus está falando com você agora aí? Que a coisa está acontecendo, que aconteceu na sua vida, que estão acontecendo, tudo é da permissão do Senhor. E se é da permissão dele, é para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia, nosso Pai. Então não está fora do controle, não. Só parece, mas não está, em nome de Jesus. Tudo isso tem um propósito. Deus busca este propósito. Sua vida tem um controle, está em controle no controle de Deus. É só você não se deixar levar pelo inimigo. Não deixa ele te vencer. Porque a Bíblia diz: o maior que está conosco, o maior que está com você, do que estão com eles. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande Senhor. Ele é o rei dos reis. Ele é o capitão dos capitães. É o médico dos médicos. É o rei dos reis, aleluia. É o leão da tribo de Judá. Ele é o grande vencedor, aleluia. Atos 4, 24 e 31. Unânimes, todos levantaram um clamor a Deus e denunciaram tudo o que estava acontecendo. E depois foram cheios do Espírito Santo. O que foi aquilo ali? Quando o povo estava sendo, meus irmãos, perseguidos, tentados. E levantaram o clamor, a história da igreja primitiva, e eles saíram vencedores. A melhor coisa para se refazer, no momento de dificuldade, é louvar. Presta atenção, estou concluindo a mensagem. Quando vir as angústias, quando o inimigo quiser te tentar, querer impedir que você seja vitorioso, impedir que você fique com medo, você fica amedrontado, fica, sei lá, perdendo a sua vitória. O melhor momento é louvar ao Senhor. Louve a Deus. No que fizeram aqueles dois discípulos lá na cadeia, não foi? Paulo e Silas, enquanto estavam presos com pés e mãos e tudo,
eles louvavam e oravam ao Senhor nosso Deus eterno. Louve ao Senhor, ore a Ele e entre em comunhão com seus irmãos. Como estudamos ontem aqui na lição bíblica, vamos viver em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora não adianta um segredinho aqui para a igreja. Não adianta você estar lutando aqui, buscando tudo isso aqui de mal, com a irmã Mariana, com a irmã aqui, Shirley. Coração fechado. É brecha, trabalho de um lado e brecha do outro. A Bíblia diz, quando temos aprendido na Santa Ceia do Senhor esses dias, não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fique em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Estamos guardando os mandamentos de Deus, amando a Deus, mas também amando o nosso próximo. Quebra tudo isso, fica em paz, e Deus será contigo, em nome de Jesus Cristo. O último texto sagrado diz aqui, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, em ações de graças, aleluia, nosso Deus eterno. Então, diante desse texto, devemos colocar as petições diante de Deus, é denunciar detalhadamente, é você falar com Deus, falar abertamente para Deus o que realmente está acontecendo. Ao vezes você tem força para dizer os seus segredos às pessoas, seus amigos, pessoas que não têm nada a ver com Deus, com seus problemas, colegas de trabalho, colegas dos vizinhos e tudo mais. Às vezes não tem coragem de dizer para Deus. Abre o seu coração para o Senhor. É nessa hora que a Bíblia diz, entra no teu quarto, lá e conversa com o seu Deus. Aleluia, nosso Deus, abre o seu coração, coloca a cabeça no pó, a cara no pó. Diz a Deus, Senhor, minha situação é essa, meu problema é esse, Jesus Cristo. Rasga o seu coração. E a Bíblia é assim que ainda pode haver ainda solução para a sua vida. Fale com Deus, converse com o Senhor, e Deus será contigo, em nome de Jesus Cristo. Fale abertamente com Deus, o que realmente está acontecendo. Não faça resumo, fale assim: Senhor, eu estou com medo, estou sendo ameaçado, não sei o que fazer, tenha misericórdia de mim. E fazendo assim, Deus será contigo, em nome de Jesus Cristo. Confie no Senhor, e Deus será contigo, ainda esse final de ano e o ano que vem. E quando chegar o final do ano de 2020, você dizer: meu Deus, todos os projetos, todos os planos que coloquei na mão do meu Deus, vieram as lutas, mas Deus todo me deu a vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que os irmãos se colocam de pé em nome de Jesus. Vamos ficar com o último louvor, com o ministério de louvor.